Bom dia, dando início a mais uma aula de Biologia para o 8º ano do turno da manhã do Centro Educacional Construir. Hoje nós iremos conhecer como acontece o processo de formação de uma nova espécie. E o nome técnico para esse processo é chamado de especiação, tá? Esse assunto ele consta no capítulo 43 do livro de vocês, das páginas 582 a 585. E as atividades são nas páginas posteriores até a página 589, tá? Os objetivos da nossa aula de hoje são descobrir como uma nova espécie surge, e eu quero também colocar uma perguntinha, né? Quais os acontecimentos naturais e biológicos que fazem isso? Que fazem com que uma nova espécie surja, tá, gente? Então, hoje a gente vai focar nesse conhecimento de descobrir como é que uma nova espécie surge. Esse processo aconteceu ao longo de toda a história da vida, é um processo responsável pela grande biodiversidade hoje, tanto de plantas, quanto de animais, quanto de micro-organismos e de protozoários, tá certo, gente? Então, hoje a gente vai aprender como surge uma nova espécie e vocês vão perceber que é um assunto fácil, porém instigante, é um assunto que é muito curioso, gera muita... É impressionante, tá? Esse conhecimento e esses fenômenos, tá bom? Primeira coisa, eu quero definir para vocês, né, o que é a especiação. Essa definição consta na página 582 do livro. Peço que vocês que estão em casa leiam essa página, abram o livro de vocês nessa página que a gente vai acompanhar. E quando no slide aparecer aqui a palavra copiar, você dá uma pausa no vídeo e vai copiando o que está no slide. Uma dica, não copia sem ler. Copia e lê. Depois que você copia, leia a sua letra 1, 2 e até 3 vezes, tá certo? Então, por definição, especiação seria o quê? A formação de novas espécies. Tá, gente? E espécie, por sua vez, o que é? Qual é a definição biológica de espécie? Grupo de populações capazes de se cruzar e originar filhos férteis, mas que não são capazes de cruzar com outros grupos. Então, vocês já podem perceber que espécie inclui algumas condições. Primeira coisa, ser capaz de cruzar, indivíduos do sexo oposto cruzando, e outra coisa é originando filhos que sejam férteis. Então, não é suficiente originar filhos. Os filhos têm que ser férteis para que aquela espécie se propague e se multiplique no seu habitat. Tá bom? Então, são duas condições principais para que um indivíduo seja considerado do grupo específico, que é capacidade de cruzamento e capacidade de originar filhos férteis. E tem outra condição ainda. Ele deve não ser capaz de cruzar com outros indivíduos, com outros grupos. Tá? Então, acontece aí um isolamento do indivíduo, um isolamento da população. Os cruzamentos acontecem apenas dentro daquele grupo. Um exemplo, gente, ó. Aqui é o fila brasileiro, tá? O nosso país, ele tem várias espécies que surgiram, várias raças, né? Que surgiram aqui dentro do país a partir da manipulação do homem, né? Cruzando diferentes animais anatomicamente e surgindo aí várias raças bem estáveis, bem diferenciadas. Aqui é um exemplo do fila brasileiro e aqui é um exemplo de um cão que não tem no Brasil, é um cão africano, o Asacá, o Azawak, tá certo? Eles são da mesma espécie, porém eles não se cruzam, né? Por quê, gente? Um tá aqui no Brasil e o outro tá aqui na África, no continente africano. Qual é o impedimento para que esses dois animais se cruzem e deixem descendentes férteis, perdão? É a presença do oceano aqui, né? O distanciamento dos continentes, a presença dos oceanos, ou seja, se um fila brasileiro não for levado para a África e se um azawak não for trazido para o Brasil, esses dois animais, apesar de serem da mesma espécie, eles não podem se cruzar, acontecendo aqui um isolamento entre eles, tá certo? Então, a gente vai agora conhecer qual é o primeiro mecanismo para formar uma nova espécie.
que é justamente o isolamento geográfico. Tá, gente? Isolamento, a própria palavra já diz, é a separação de grupos e geográfico tem a ver com o local onde eles estão. Essa imagem aqui traz uma representação bem interessante sobre isolamento geográfico. Ó, nós temos aqui a população de besouros original. Esses besouros foram separados por alguma razão. Separação de habitat, uma estrada que se formou ali no meio da mata. Então, eles foram separados, isolados uns dos outros. Nessa fase aqui, ainda são da mesma espécie, tá bom? O isolamento foi recente. Nesse caso aqui, surge um rio separando efetivamente a população, tá? Então, ficou um grupo de besouros para cá, outro grupo de besouros para o lado direito. Então, eles não vão mais se encontrar sexualmente, apesar de serem da mesma espécie, tá certo? Aí o tempo vai passando, esse grupo aqui vai se cruzando normalmente. Como as diferenças são naturais, elas vão surgindo a partir das mutações, vão surgindo aqui, ó, nesse grupo do lado esquerdo, animais diferentes, vão se diferenciando, ó. Na coloração, na morfologia, acontecem as mutações e a diversidade, tá? E esse grupo do lado direito também se cruzou, continuou se cruzando e continuaram nascendo descendentes férteis, tá certo? Porém, com suas diferenças, ocasionadas pelo isolamento geográfico, tá certo? O tempo vai passando, ó. Após muitas gerações, cada população evolui diferenças genéticas. Cada população vai adquirindo suas diferenças, certo? Depois, se esse rio secar e os dois voltarem a se misturar, tá? Depois o rio seca, eles voltam a se misturar, porém já estão tão diferentes, que não tem mais como eles se encontrarem sexualmente. Não tem mais como haver cruzamento entre esses dois grupos novos que se formaram desse grupo original. Então, nesse caso aqui, o isolamento geográfico, que nesse caso aqui foi o surgimento de um rio, ocasionou o surgimento de duas novas populações, certo? Então, quais são as etapas? Após o isolamento, surgem as diferenças genéticas e há o impedimento do cruzamento. Pessoal, aqui não tem a palavrinha copiar, mas por favor copiem também no caderno de vocês as etapas do que acontecem após o isolamento geográfico, tá bom? Então, gente, o primeiro acontecimento natural que faz com que surja uma nova espécie é um isolamento geográfico, tá certo? De acordo com esse acontecimento, existem tipos de especiação, tá? Tem a especiação alopátrica e a especiação simpátrica, certo, gente? Isso tem a ver com o isolamento geográfico, tá? Na presença de uma separação aqui, ó, estão vendo que tem aqui um grupo de pinheiros e eles foram separados pelo surgimento de um rio, tá? Então, esse tipo de especiação aqui, que surge a partir da separação de um grupo por uma barreira geográfica, a gente vai chamar de especiação alopátrica. É uma especiação surgida a partir de grupos diferentes em espaços diferentes, tá? E aqui, ó, a especiação simpátrica tem a ver com a presença ao mesmo tempo da população. A população não é separada, não acontece um isolamento geográfico e mesmo assim, com o tempo, com os cruzamentos, com as mutações, pode sim surgir uma nova espécie, duas novas espécies. Ó, aqui é a população original, elas não foram separadas em grupos, tá? Não passou rio, não passou, não teve quebra de território, tá tudo tranquilo aqui, tá? Com o tempo, as diferenças entre os indivíduos levam à escolha de diferentes habitats. Eles vão se cruzando, acontecem a diversidade e as mutações, e eles vão se isolando uns dos outros, ó, de acordo com o comportamento e de acordo com as diferenças que surgem, porém sem quebra de território, tá? E eles continuam se cruzando, certo? Depois de vários cruzamentos, acontece o quê? Cruzamentos não aleatórios resultam em duas populações geneticamente distintas que terminaram por formar espécies diferentes, tá certo? Então, aqui, ó, não houve separação, houve cruzamento, houve mutação, diversidade,
essas diferenças genéticas foram surgindo aleatoriamente e foram isolando os indivíduos. Isolam tanto que surge uma nova espécie. Então, os tipos de especiação são baseadas na separação dos territórios. Quando tem quebra de território, é a especiação alopátrica, e quando não tem separação geográfica, é a especiação simpátrica, tá? Quando surge uma nova espécie, eles não chegam a cruzar mais, tá bom? Isso é um dos pontos-chave de uma nova espécie, a impossibilidade de cruzamento sexual entre os indivíduos. Então, nesse momento, surge o quê? Um isolamento reprodutivo. Ó, vejam que tem a palavrinha copiar, então copiem aqui essas características do isolamento reprodutivo, tá? O que acontece? Não há troca de genes mais entre os indivíduos, não há fluxo gênico, a troca de genes acontece com a reprodução, com a cópula, com o ato sexual, tá? Tem a troca de genes entre macho e fêmea. Quando eles se isolam reprodutivamente, não é mais possível ter essa troca de genes, porque eles não se cruzam mais. Não tem também fluxo gênico entre duas espécies, tá? A evolução acontece separadamente, uma evolui do seu jeito e a outra evolui do jeito dela, certo? E impede o encontro dos gametas ou dos casais. Isso é o isolamento, a separação pela reprodução. Tá certo? Aqui um exemplo, gente, ó, que é um lobo americano e, segundo estudos da Universidade de Oxford, é um estudo que ele é recente, tá? Esses estudos revelaram que os cães, esse aqui é o fila brasileiro, todos os cães que o homem consegue domesticar, que eles conseguem adquirir um comportamento amigável, dócil, emotivo, emocional, os cães da atualidade surgiram há mais ou menos 12 milhões de anos de raças de lobos, tá? Então, os cães de antigamente, eles eram a população de cães surgiu de uma população de lobos. Certa população de lobo surgiu mais dócil, tá? E elas se aproximaram dos homens da antiguidade. Esses homens perceberam que a presença dos lobos era vantajosa para defender contra predadores, contra outros competidores. Então, eles começaram a domesticar os lobos, tá? Os lobos mais dóceis. Então, dessa domesticação tão diversificada, tão intensa, surgiram todas as raças de cães domésticos de hoje, tá bom? Então, vejam só, apesar do cão ter surgido do lobo, eles são isolados reprodutivamente pelas imensas mutações e gerações e cruzamentos diferenciados manipulados pelo homem, certo? Então, aconteceu aqui surgimento de duas espécies diferentes e o isolamento reprodutivo. É impossível, mesmo em laboratório, juntar o gameta feminino dessa cadela com o gameta masculino desse lobo e dar origem a um novo indivíduo, tá? Porque eles são isolados reprodutivamente, certo? Tipos de isolamento reprodutivo, gente. Os animais, eles podem estar isolados pré-zigoticamente, tá? Ou pós-zigoticamente, certo? Eu queria pedir a vocês para agora acompanhar a leitura no livro. Tem 5 tipos de isolamentos pré-zigóticos, ou seja, é o isolamento que impede a formação do zigoto. Zigoto, só relembrando, é aquela célula, a primeira célula que dá origem a um novo ser vivo, tá? É uma célula especial originada da junção do gameta do pai com o gameta da mãe. Então, nesse tipo de isolamento, não chega nem a formar zigoto. É um isolamento pré-zigótico. Então, eu quero convidar vocês agora para pegar o livro, a gente vai ler o resumo de cada um desses 5 tipos, tá certo? Todo mundo abrindo o livro na página 583. Tá? Vocês estão vendo aí um tópico chamado isolamento reprodutivo e eu vou ler junto com vocês, tá? O primeiro isolamento reprodutivo pré-zigótico é o isolamento sazonal, estacional ou temporal, tá? Nesse caso, ocorre quando duas populações, mesmo ocupando o mesmo habitat, se reproduzem em períodos diferentes. É muito comum em plantas que florescem em épocas diferentes do ano. Por alguma questão hormonal, alguma questão de solo, de nutrição de solo, as plantas se reproduzem em épocas diferentes, mesmo sendo de uma subespécie, tá? Então,
O fato de se reproduzirem em estações diferentes impede que elas se encontrem. Então, é um isolamento pré-zigótico, sazonal, estacional ou imposto pelo tempo, tá? O segundo tipo de isolamento é o comportamental ou etológico. No caso, a etologia é a ciência que estuda o comportamento animal. Todo mundo acompanhando no livro. Ocorre quando há diferença de comportamento entre as espécies, particularmente nos rituais de acasalamento. Nessa situação, as fêmeas reconhecem apenas um padrão típico do macho da própria espécie, como um tipo de dança, de movimento de cabeça ou de asa, de sonho, etc. No caso dos pássaros canouros, a fêmea só aceita parceiros sexuais com o canto típico da própria espécie. Gente, é muito interessante. Tem um grupo uma população de sapos que eles são muito semelhantes, tá? A fêmea olha para os sapos, vê que os dois são muito semelhantes, porém, eles cantam diferente. E é incrível como a atração sexual dessa fêmea é apenas pelo sapo da mesma espécie, apesar de serem tão semelhantes, tá? Os sapos machos de espécies diferentes. Mas ela reconhece que é da mesma espécie a partir do comportamento do canto desse sapo, tá? Então, essa fêmea está isolada reprodutivamente do outro sapo. E só tem cópula e cruzamento com o sapo que tem um canto específico que atraia sexualmente essa fêmea. Então, esse tipo de isolamento é o isolamento comportamental ou etológico, certo? Tem outro isolamento bem interessante, chamado de isolamento mecânico, que, pela definição, é assim, ó. Não existe encaixe entre as peças genitais dos parceiros por causa de diferenças anatômicas. Ocorre também em flores, cujas partes estão adaptadas a polinizadores diferentes. Um tipo de flor pode ser polinizado apenas por beija-flores, por exemplo, e outro tipo apenas por abelhas. Tá? Então, aqui é um isolamento já chamado de isolamento mecânico, certo? Que depende aí do formato da espécie. Próximo tipo de isolamento é o gamético. Essa imagem aqui do slide é um exemplo, tá? De isolamento gamético, que diz assim: a fecundação não ocorre por incompatibilidade entre os gametas. Pode não haver encaixe entre as proteínas da membrana dos dois gametas ou na fecundação interna. O gameta masculino não sobrevive no sistema reprodutor feminino da outra espécie. Essas flores aqui, ó, são as anêmonas, tá? Essa segunda flor aqui é uma nova espécie surgida dessa, por mutação, por manipulação do homem em relação aos gametas, tá? Então, olha só, essa flor aqui tem essa carga genética e deu origem a essa que tem outra carga genética. Por diferença de carga genética, os gametas não vão se encontrar. Então, é um isolamento gamético, por incompatibilidade genética dos gametas, tá? É a anêmona, é uma flor oriunda de uma manipulação do homem, tá? Gente, então isso acontece muito com trigo, com as bananas também as bananas que a gente compra na feira são produto de manipulação do homem em relação à ausência de sementes. O trigo também é assim, tá certo? E o último isolamento é o ecológico, ó. As duas populações vivem na mesma área geográfica, mas em diferentes habitats. Acompanhe no livro. Até meados do século XIX, por volta de 1850, né, leões e tigres eram comuns na Ásia. Os dois animais não se cruzavam porque os leões asiáticos viviam nas savanas e os tigres nas florestas. Então, essa separação de habitat impediu o cruzamento. Então, é um isolamento ecológico, tá certo? É muito interessante porque o cruzamento de um leão com um tigre pode acontecer em cativeiro, se eles estão próximos, tá? Mas na natureza não acontece, porque eles estão isolados ecologicamente, tá? Tem até um exemplar de um híbrido de um leão com tigre aqui no Brasil, que é o ligre, certo? Porém, esse ligre, ele é estéril, tá? Então, comprovando aí que os dois são de espécies diferentes, tá bom? Outro tipo de isolamento reprodutivo é o tipo do isolamento pós-zigótico. Ou seja, o zigoto chega a se formar, os animais chegam a cruzar, porém o descendente, o híbrido, não é fértil, tá? Ó, acontece um isolamento depois da fecundação, não há desenvolvimento do embrião e os híbridos são estéreis,
certo? Esse isolamento aqui é o isolamento pós-zigótico. É um isolamento que acontece depois da formação e do desenvolvimento do zigoto. Olha aqui essa imagem. O cavalo, ou a égua, ela tem um cruzamento com o jumento, tá? Então, o jumento e a égua, eles podem chegar a cruzar em compatibilidade dos genitais, do tamanho, tá? Eles podem formar gametas, eles podem formar zigoto. A égua vai dar origem a um novo indivíduo, né? Esses dois indivíduos aqui vão dar origem a um novo indivíduo. Então, só que percebe-se que esse novo indivíduo ele é estéril. Toda a população de burro e de mula são estéreis. Então, pelo fato de serem estéreis, esses dois aqui, eles são de espécies diferentes. Tem um isolamento que acontece pós-formação de zigoto, tá? Porque uma das condições para que aconteça a formação de uma nova espécie é a capacidade de deixar descendentes férteis para que aquela espécie seja propagada. Tá certo, gente? Só que para concluir nossa aula, ó, o que seria então a irradiação adaptativa? Está na página 584, lá embaixo. Se vocês quiserem ler no livro, mas aqui eu resumi, tá? Por favor, copiar no caderno. É quando acontece o quê? O espalhamento de uma espécie por vários ambientes, gerando um grande número de diferentes espécies. Por exemplo, ó, aqui é um fóssil que foi achado do primeiro mamífero, tá? É um fóssil que indica, que faz você deduzir qual foi o primeiro mamífero que surgiu, tá? Esse fóssil aqui, ele tem aproximadamente 65 milhões de anos, tá? Gente, olha só, pela previsão dos cientistas da Universidade de Oxford, lá na América do Norte, ó, essa reportagem aqui é uma reportagem do G1, é uma reportagem mais ou menos recente, 2013, né? Saiu até no Jornal Nacional, que esse mamífero aqui foi o primeiro mamífero que foi encontrado, tá? E ele deu origem às mais diversos tipos de mamíferos placentários. Gente, olha só, como é que esse animal aqui vai dar origem, por exemplo, a uma baleia, a um golfinho, a um morcego, que são mamíferos completamente diferentes, habitando em locais completamente diferentes, tá? Então, esse fenômeno de espalhamento de mamíferos e de formação de novas espécies muito diferentes, a gente vai chamar de irradiação adaptativa, tá bom? Então, gente, essa era a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, aprendido, tá? Agora, eu queria só resolver uma questão com vocês. Essa questão está na página 587, a 8ª questão. Todo mundo acompanhando, tá? É uma questão da PUC, Rio de Janeiro. A figura abaixo representa a distribuição geográfica atual de 4 espécies de um gênero de lagartos. Estão vendo, ó? Espécie A, B, C e D, 4 espécies diferentes. Entre eles tem uma cadeia de montanhas que impede o encontro de todos eles juntos e sua relação filogenética, tá bom? O que tipo de especiação é o mais provável de ter ocorrido? Então, qual é esse tipo de especiação? Simpátrica, alopátrica, parapátrica, peripátrica ou coespeciação? Percebam que elas não podem se encontrar pela presença de uma cadeia de montanhas. Então, aí, você pode perceber o quê? Que elas estão isoladas geograficamente. Vamos aqui nessa imagem, ó. Estão vendo? Tem uma cadeia de montanhas que separa. É o mesmo exemplo aqui dos pinheiros, ó. Tem um rio que separa essas duas populações, tá? Então, elas não podem se encontrar. Que tipo de especiação é essa? Especiação alopátrica. Então, a letra certa é a letra B de bola. Tá? Então, sugiro que vocês resolvam as outras questões. Qualquer coisa, estou disponível no Class, tá? Podem perguntar e até a próxima aula. Um abraço!